Alunos e alunas das turmas de primeiro ano da Escola Birajara, sejam bem-vindos à terceira aula de Geografia do ano letivo. O nosso tema da nossa aula hoje é Orientações e Localização do Espaço. Na nossa última aula, nós falamos sobre os movimentos da Terra, buscamos entender os movimentos que a Terra realiza no espaço sideral, falamos sobre a rotação da Terra e as suas consequências, falamos sobre a trajetória que a Terra realiza em torno da órbita solar, chamada de translação, e estudamos os solstícios e equinócios ao longo do ano, buscando melhor entender as definições das estações. Na aula de hoje, nós vamos tentar entender os princípios que fundamentam os sistemas de localização no espaço. Vamos buscar identificar os símbolos e os nomes que encontramos nas convenções de localização. Buscaremos entender o sistema de localização no espaço e estudaremos também o sistema de coordenadas e os assuntos que estão relacionados a ele. Para falar de orientação, é interessante vocês fazerem a seguinte reflexão. Vocês já tiveram a experiência de se perder dos pais de vocês quando eram criança? Deve ter sido bem desesperador, né? Isso acontece, gente, porque quando nós, seres humanos, nascemos, logo nós vamos criando referenciais para a localização do espaço. Isso é um traço genético que é trazido pela espécie humana, desde a sua evolução. Então, nós traçamos como primeiro referencial de localização no espaço os nossos pais. Esses referenciais de localização, eles foram importantíssimos para que nós não nos perdêssemos à medida que nos deslocássemos no espaço. Se é ruim para nós nos perdermos hoje, imagine para os seres humanos primitivos, em que o planeta era completamente diferente de hoje, cheio de perigos que poderia colocar em risco a vida desses seres humanos, caso eles se perdessem do seu clã e do seu grupo. Assim, eles começaram a perceber as diferenças que existiam no espaço e traçaram referenciais de orientação e localização do espaço. Os mais importantes, que foram traçados logo no princípio, foram os que estão presentes no céu, a partir da observação dos astros, da movimentação do Sol e da Lua, da posição das constelações. Isso acontece porque esses referenciais, eles estão visíveis a qualquer ponto da superfície do planeta. E eles foram fundamentais para criar os sistemas de localização e orientação que nós temos nos dias de hoje. Então, localizar-se, estabelecer caminhos e orientar-se para seguir a direção certa. Isso sempre acompanhou a história do homem na Terra. O que mudou ao longo do tempo foram os recursos, equipamentos e instrumentos, as características do espaço geográfico e, por consequência, os referenciais para a localização e para a orientação. Dependendo das características do espaço geográfico, dos aspectos culturais dos povos, da disponibilidade de equipamentos, recursos, como plantas, mapas, cartas geográficas, etc., e dos referenciais, a maneira como orientar-se e localizar-se variam. Um dos elementos fundamentais que foi desenvolvido pelos seres humanos ainda na antiguidade, como base para a orientação, foi a Rosa dos Ventos. A Rosa dos Ventos, ela foi estabelecida, ela já era conhecida desde a Grécia clássica, na antiguidade. Então, o conhecimento das Rosas dos Ventos ainda hoje é utilizado como base para todas as nossas tecnologias de localização no espaço. Vamos lá, nosso sistema de orientação e nas Rosas dos Ventos, ele considera a existência de pontos em determinadas posições do espaço geográfico. Esses pontos, eles vão ser divididos de acordo com a sua classificação. Os pontos cardeais, chamados também de pontos principais, eles são baseados nas posições fundamentais que nos auxiliam no processo de localização.
São eles o ponto cardeal leste, oeste, norte e sul. A posição do leste foi definida a partir do local onde o Sol nasce. O oeste, onde o Sol se põe. O norte e o sul, através de constelações que eram conhecidas pelos povos da antiguidade, como a constelação Sigma, o Cruzeiro do Sul, a constelação da Ursa Polar. Então, todos esses conhecimentos das posições dessas estrelas auxiliou no processo de localização desses pontos principais. Percebam que a minha Rosa dos Ventos, elas está com umas letras diferentes daquela que vocês estudaram quando estavam no ensino fundamental. Então, lá no ensino fundamental, vocês viram a Rosa dos Ventos em língua portuguesa, em que eu tenho o oeste com a letra O e o leste com a letra L. Propositalmente, eu coloquei aqui uma Rosa dos Ventos usando o padrão internacional de língua inglesa. Nessa Rosa dos Ventos, de língua inglesa, o leste é representado pela letra E, de East, e o oeste pela letra W, de West. Perceba que o norte e o sul não tem variação, porque North e South, os pontos cardeais norte e sul no inglês, não tem diferenciação na letra inicial, tá bom? Então, o símbolo que representa esses pontos cardeais são a primeira letra do nome do ponto cardeal. Além disso, é interessante vocês saberem que os pontos cardeais, eles apresentam apelidos, ou seja, eles têm sinônimos. O ponto cardeal norte pode ser chamado setentrional boreal, o sul pode ser chamado meridional austral, o oeste pode ser chamado poente ou ocidente, o leste pode ser chamado de nascente ou oriente. No encontro entre dois pontos cardeais é formado o ponto colateral. Então, eu tenho 4 pontos colaterais que ficam entre dois cardeais, tá bom? Quem são esses pontos colaterais? O noroeste, que fica entre o norte e o oeste, o nordeste, que fica entre o norte e o leste, o sudoeste, que fica entre o sul e o oeste, e o sudeste, que fica entre o sul e o leste. Além dos pontos colaterais, eu tenho os pontos subcolaterais. Os pontos subcolaterais ficam entre um cardeal e um colateral. São eles o leste-nordeste, norte-nordeste, sul-sudeste, leste-sudeste, oeste-sudoeste, sul-sudoeste, norte-noroeste, oeste-noroeste. Além deles, existem ainda os intermediários, que ficam entre um desses outros aí, tá bom? Entretanto, não preciso ficar definindo todos esses pontos. Isso é para mostrar para vocês que, com o desenvolvimento das tecnologias, certo? Que nós utilizamos hoje, como por exemplo a bússola, a necessidade é tão grande de especificar ao máximo a nossa posição, o nosso direcionamento, que a Rosa dos Ventos primitiva, ela foi se aprimorando, ganhando uma nova feição. Mas hoje, gente, todas as nossas tecnologias de localização estão baseadas no sistema das Rosas dos Ventos. Com esse avanço dos seres humanos no processo de localização dos espaços, e isso vai ser muito característico durante o século XV, com as grandes navegações, surgiu a necessidade de melhorar cada vez mais o processo de localização. E aí, durante o século XVII, apareceu esse rapazinho aí, chamado de René Descartes. Ele é um filósofo e matemático francês que foi criador do pensamento cartesiano, um sistema filosófico que deu origem à filosofia moderna. Um dos produtos práticos do sistema das ideias de René Descartes foi aplicado na matemática, chamado de plano cartesiano. Eu acredito que vocês já devem ter visto o plano cartesiano quando estudaram matemática no ensino fundamental. O plano cartesiano ele estabelece duas linhas, uma horizontal e uma vertical, e que a partir da combinação de pontos, né, eu tenho como localizar a posição de pontos, considerando a posição que esse ponto está em relação a essas duas linhas, certo? A linha
horizontal é chamado de eixo das abscissas, o eixo de X, e a linha vertical é chamado de eixo das ordenadas, ou eixo de Y. Certo? Essa matemática cartesiana foi aplicada no processo de localização dos espaços, tornando mais eficiente a localização dos pontos através dos sistemas de coordenadas alfanuméricas e coordenadas geográficas. O sistema de coordenada alfanumérica ele é utilizado nas mapas da telelista ou nos mapas de guias turísticos, como esse aqui que tem no livro de vocês, que é a planta turística do centro de São Paulo. Se vocês analisarem mais de perto, vão perceber que esse mapa está todo dividido com linhas verticais e horizontais que vão formar aí os quadrantes. As colunas ou linhas verticais, elas são definidas através de letras do alfabeto. E aí tem a letra A, B, C, D, E. E as linhas horizontais com números. Na combinação entre um número e uma letra, eu tenho como localizar pontos no mapa, certo? Esse é o sistema alfanumérico. Esse mesmo sistema, ele é considerado em jogos como Batalha Naval ou Campo Minado. Já o sistema de coordenadas geográficas, ele vai usar um sistema parecido, contudo, ele vai estabelecer a definição de linhas verticais e horizontais definidas pelos ângulos da circunferência terrestre, certo? Considera a Terra como uma esfera e a partir da consideração dessa Terra como esfera, ele vai definir aí um conjunto de linhas horizontais e verticais que vão definir a localização de pontos na superfície. As linhas horizontais são chamadas de paralelos, o paralelo central é chamado de equador, existem ao todo 180 paralelos, são 90 ao norte e 90 ao sul, e eles informam, dentre outras coisas, a latitude. Considerando as linhas verticais, nós temos aí o meridiano de Greenwich como a linha principal, né? Ou meridiano central, ele é o meridiano de 0 graus, e ele vai dividir aí um total de 360 meridianos, 360, sendo 180 para leste de Greenwich, 180 para oeste de Greenwich, e eles informam a longitude. Considerando então essas informações, colocando-as sobre a superfície terrestre, nós temos um plano de coordenadas geográficas semelhante a esse mapa que temos aqui, tá bom? As linhas as linhas horizontais, elas informam a latitude, que é a distância medida em graus, minutos e segundos de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador, que é o meridiano de 0 graus, o paralelo de 0 graus ou o paralelo central. Então, se eu observar aqui no mapa, vocês vão ver aí, ó, a linha do Equador é o paralelo de 0 graus, tá bom? E ele é a referência para a definição da latitude. Qualquer ponto da superfície, a distância dele em relação ao Equador é chamada de latitude. Mas, professor, o que é esse graus, minutos e segundos? Gente, lembre-se que isso aqui tem uma base matemática. E eles estão considerando o planeta como uma esfera. E a gente define as partes, né, as distâncias da esfera, considerando os ângulos de inclinação da mesma, certo? E aí, assim como nas horas, porque o relógio pode ser a cara do Bob Esponja, da Hello Kitty, pode ser uma jangada, o que for, mas o movimento dele é circular. O movimento dos ponteiros do relógio são circular. E aí, a definição das horas no relógio em minutos, segundos e horas são definidas na mesma proporção do que nós tratamos no espaço, no sistema de coordenadas, em que eu tenho um grau formado por 60 minutos e 1 minuto formado por 60 segundos, tá bom? Então, cada uma dessas linhas aqui, há uma distância entre elas, tá bom?
E essas distâncias são de 60, no caso, entre uma linha de 1 grau e outra, há uma distância de 60 minutos. E entre uma linha de 1 minuto e outra, 60 segundos. Vale lembrar que essas linhas elas são imaginárias, criadas apenas para facilitar a localização no espaço. Já as linhas verticais, elas definem a longitude, que é a distância medida em graus, minutos e segundos de qualquer ponto da superfície em relação ao meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich é o meridiano de 0 graus ou meridiano central. E aí pode ver aí, ó, Greenwich, 0 graus. Tendo em mente essas informações, podemos localizar os pontos na superfície desse mapa, tá bom? Vamos então começar localizando aqui o ponto B. Para eu começar a fazer a localização do ponto B, eu vou considerar primeiro a linha horizontal, que vai informar a latitude. E aí eu vou perceber que a latitude dele é 40, certo? A latitude dele é 40. Sabendo que a latitude dele é 40, eu vou então ver qual é a linha vertical. E aí eu vou perceber que a linha vertical em que ele está é a linha 80 graus. Sendo assim, eu tenho como definir a latitude e a longitude do ponto B. Mas espere uma coisa. Existe também uma linha de 40 graus abaixo da linha do Equador. Veja aqui, ó. Estão vendo, ó? Existe outro 40 graus. Assim como também existe outro 80 graus aqui acima, à esquerda de Greenwich. E agora, como é que eu vou fazer para localizar esse ponto? Então, além de ver os nomes das linhas imaginárias, eu preciso entender a diferença entre os hemisférios. Essas linhas principais, Equador e Greenwich, eles também vão separar os dois hemisférios. Entenda uma coisa importante. Quando eu estou considerando paralelos, eu vou considerar se está acima ou abaixo do Equador. Então, linhas horizontais, eu vou ver se está acima do Equador, hemisfério norte, se estiver abaixo, hemisfério sul. Essa linha de 40 graus, ela está acima ou abaixo do Equador? Ela está acima, então, hemisfério norte. Já quando eu considerar aqui as linhas verticais, os meridianos, eu vou perceber se está à esquerda ou direita de Greenwich. Se tiver à direita de Greenwich, hemisfério oriental ou leste. Se tiver à esquerda, hemisfério ocidental, oeste, certo? No caso aqui, ele está no hemisfério leste, porque está à direita de Greenwich, tá bom? Então, é importante vocês terem em mente essa localização dos hemisférios, porque nem sempre os mapas vão trazer lá a indicação se está ao norte, ao sul, leste ou oeste. E não misturem as duas orientações, tá bom? Portanto, a localização do ponto B é latitude 40 graus norte, longitude 80 graus leste. Espero que vocês tenham entendido a minha aula. No nosso próximo encontro, nós vamos ter a nossa revisão de preparação para o provão. Não deixem de fazer a atividade no formulário. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Obrigado. A gente se vê.